Jesus é o Senhor. Na semana passada nós tivemos a mensagem 2 desse alimento diário, a verdade do Evangelho, e o título dessa semana é o tema desse alimento diário. E ele falava justamente sobre o que nós ouvimos dos casais aí, a fé, o amor e a esperança. E a fé, irmãos, às vezes nós ficamos querendo ver a fé não se vê, ela é invisível. Ela é um ato de você crer na palavra de Deus ou não. Então muitas vezes nós ficamos esperando as coisas acontecer ao nosso tempo. E Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1, eu vou passar rápido, irmão, senão não dá tempo eu passar esse encargo. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Então, Abraão é alguém, a irmã compartilhou no local 2, é alguém que mostra muito bem para nós o que é a fé. A fé, ela se desenvolve através de ouvir a palavra. No Antigo Testamento era a palavra de Deus, mas no Novo Testamento, irmão, nós falamos esse versículo sempre errado. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. No Novo Testamento, quem fala é o Filho. Deus falou nos profetas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Deus fala pelo Filho, e o Filho está em cada um de nós. Amém? Aquele dia que o Senhor nos levou a crer nele, ele entrou em nós. Essa vida entrou em nós, e essa vida agora ela precisa crescer. E como ela cresce? Através da palavra, de ouvir a palavra, praticar essa palavra, através da comunhão com os irmãos, através da oração, da leitura da Bíblia, da leitura dos livros. Tudo isso é para promover o aumento da nossa fé. Num dia que nós cremos, a fé entrou e acabou, irmãos. Mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O Evangelho da Graça foi pregado, nós cremos, recebemos o Senhor. Agora nós precisamos desenvolver essa fé. E aí eu preciso ouvir a palavra. E aí vem a questão da reunião da igreja. Nós precisamos priorizar, irmão. Nós precisamos amar essas reuniões. À medida do possível, não faltar nenhuma reunião. Porque Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, devemos admoestar uns aos outros, e quanto mais vezes que o tempo está próximo. Porque deixar de reunir é pecar sabendo que está pecando. Vocês sabiam disso? Hebreus 10, ele diz assim, ó: porque, 10:26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, sabendo que eu estou pecando, depois de nós termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, porque eu sei que eu estou pecando, né? Então nós precisamos, irmão, amar as reuniões da igreja, amém? É nesse ambiente que Deus nos colocou, que é propício a nossa fé crescer, é propício desenvolver a nossa fé. E quando a nossa fé desenvolve, sabe qual é a primeira coisa que aparece em nós? O amor. O amor, né? Aqui diz que a fé é para com Deus, mas o aumento dessa fé, ela vai produzir em nós o amor. E o amor era para com os irmãos. Amar, que diz assim, o amor para com todos os santos. Todos os santos, não é só os irmãos da igreja, é todos os santos. Quem são os santos? É alguém que foi separado para Deus, alguém que foi consagrado para Deus. E ele falou que esse amor, essa fé e esse amor, ela se desenvolve porque nós temos uma esperança, amém? A nossa esperança, ele fala, por causa da esperança que nos está preservada nos céus. Que herança é essa, né? Que esperança é essa? Essa esperança é a herança do reino, é herdar o reino de Deus, é ser co-reis com Cristo, né? Hebreus 2 diz que esse mundo que há de vir não vai ser entregue a anjos, mas ele vai ser entregue a homens, né? Então a nossa esperança é reinar com o Senhor. Então quando eu junto isso, fé, amor e a esperança, essa esperança ela não se torna tão longe, mas ela se torna muito próxima. Porque quando eu estou amando os irmãos, eu tenho a sensação que o Senhor vai voltar. Puxa, quando todos os irmãos estiverem amando de verdade, o Senhor está bem próximo, amém? A vida da igreja é para nos proporcionar isto, um viver de amor entre os irmãos. E esse amor ele vai se desenvolver tanto que nós vamos começar a amar as pessoas do mundo, os pecadores. Esse Cristo
Ele não é só a nossa esperança, ele é a esperança de Deus também. Quando nós lemos Colossenses 1:27, que ele diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Eu sempre achava que era a minha esperança, mas glória é Deus. E Cristo, o Cristo que está em nós é a esperança de Deus para trazer o seu reino para essa terra. Não é diferente você ler dessa maneira? Poxa, Cristo em mim é a esperança de Deus. Porque Deus não tem esperança no homem, né? Felizmente, né? Não é infelizmente, felizmente Ele não tem esperança em nós homens naturais. Ele tem esperança no homem que tem Cristo crescendo dentro dele. Amém? Então uma igreja normal, ela tem essas práticas de fé, porque sem fé nós não vamos conseguir amar os irmãos. Você diz logo: esse daí não tem jeito. Isso é falta de fé. Quando a gente olha para um irmão e diz: esse irmão não tem jeito, é porque nos falta fé. Porque Deus disse que tem jeito. Amém? Então nunca mais diga isso: aquele irmão não tem jeito, meu marido não tem jeito, meus filhos não tem jeito. Tem sim. Se você tiver fé e amar e ter uma esperança que ele vai ser transformado, ele vai. O desejo de Deus é que cada um de nós carregue a sua imagem e a sua expressão. Ó Senhor Jesus. Então lá em 1 João, no Evangelho de João, quando a gente crê, ele fala assim, que nós recebemos o direito, né? Evangelho de João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nosso português é tão pobre, e eu acho que os escritores que traduzem a Bíblia, eles têm tanto medo, que eles falam que nós somos filhos adotivos. Nós não somos filhos adotivos. Nós que cremos, nascemos de Deus. Se eles pudessem fazer um DNA espiritual, o nosso DNA ia dar o mesmo de Deus. Amém? Vocês creem nisso, irmão? Ó Senhor Jesus. Então Ele nos deu essa vida. Ele veio para os seus não acreditaram, não creram nele, mas a todos quanto creram, né, recebeu o poder, ou seja, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Vocês creem nisso, irmãos? Eu sou um filho de Deus, diga: eu sou um filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, era a vida que Deus queria dar para nós. Então ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida, né? Deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então por que Deus amou a gente? Ele amou, Ele deu o seu único filho para trazer vida para nós. Efésios diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos nós, irmãos. Era uma moeda de 1 centavo dentro de um esgoto. Quem tem coragem de pôr a mão, hein? Acho que se fosse 100 reais nós ainda íamos pensar duas vezes, né, não? Imagine uma moeda de 1 centavo. Deus foi lá e pegou essa moeda, lavou ela com o sangue dele e levou ela lá para cima. Hoje, irmão, nosso lugar não é na terra, o nosso lugar é no céu. Quando nós estamos na terra, aí nós ficamos preocupados, ansiosos, a ansiedade toma conta de nós, a segurança não tem isso. Irmão, quem tem Cristo tem tudo. Cristo, Ele é tudo para nós. Ele só precisa ser desfrutado, né? Eu acho interessante, né? Eu recebi um vídeo do pastor Cláudio Duarte. Ele é conhecido como pastor piadista, né? E ele disse que encontrou um irmão. O irmão falou: pastor, você está vendo aí como é que estão as coisas? O mundo, aí o Brasil está em crise, cada vez vai aumentar a crise e tal. Aí ele falou: eu sei, o senhor não faz nada não, porque eu resolvi não participar. Como assim? Não estou entendendo. Não, eu resolvi estar em Cristo. Quem está em Cristo não tem crise, irmão. Aí ele falou: porque a minha vida não é dirigida pela presidente Dilma, nem pelo PT. Quem dirige a minha vida é Deus, irmãos. Você acha que Deus tem crise? Não tem crise. Senhor Jesus. E além da vida, irmãos, Ele não quer dar só um pouquinho de vida. João 10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que essa abundância? Porque nós precisamos dar essa vida para as outras pessoas. O Evangelho do Reino é simplesmente levar essa vida a crescer. Nós recebemos a vida de Deus.
puxa, irmãos, Deus deu a sua vida por mim. Diga isso aí, irmão. Deus deu a sua vida por mim. Se tem alguém que fala de vida, que conhece muita vida, esse alguém se chama João. Lá na primeira carta dele, em 5,12, ele disse o quê? Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Pronto. Quem tem um filho aqui, diga amém. Amém? Eu tenho. Eu tenho, irmãos. E quem tem o filho tem a vida. Que vida? Uma vida, irmãos, incriada. Uma vida indissolúvel. Uma vida eterna. E nós vamos voltar lá para o primeiro pilar, que se chama a fé. Hebreus 3, versículos de 12 até o 14. Eu vou ler para vocês, só acompanham, tá? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, irmãos, nós não podemos ter esse coração de incredulidade. Eles chamam perverso. Um coração que não crê, ele é um coração perverso, cheio de maldade. Nós não podemos ter tal coração. Jamais aconteça haver em algum de vós um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. O que nos faz ter esse coração, irmão, se chama o pecado. Nós começamos a pecar e de repente pede perdão, peca de novo na mesma coisa, pede perdão, peca de novo na mesma coisa, e aquilo vai endurecendo o coração. E aí, eu sou filho de Deus, tenho que viver a vida. Não, filho de Deus tem que ter carro novo, tem que ter casa de praia, tem que ter uma conta rechonchuda no banco. Não, filho de Deus tem que ter Cristo acrescido nele. Um filho de Deus tem que ter a expressão de Deus nele. Aonde ele anda, as pessoas veem Deus nele. Esse é o filho de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Aí o versículo 14, ó. Porque nos temos tornados participantes de Cristo. Amém? Agora vem a outra parte. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então tudo, irmão, está envolvendo a fé, o amor. Porque com a fé a gente participa de Cristo. Com o amor nós expressamos Deus, porque Deus é amor. E quando eu amo as pessoas, eu estou expressando Deus. E à medida que a minha fé aumenta, meu amor também cresce. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. E quanto mais eu amo, mais Deus a expressa em mim. E aí essa esperança, eu persevero nela. Está sofrido hoje, tem muitos problemas lá fora hoje, mas eu tenho perseverança. Porque eu sei que tem um futuro maravilhoso para mim. E meu futuro não é uma escola boa. Meu futuro não é um salário bom, não é um emprego bom. Meu futuro é o reino. Meu futuro é o Cristo que está dentro de mim crescendo. Isso é que tem que ser o nosso futuro. Não estou dizendo que agora os jovens abandonem faculdade, ninguém estude mais. Não. Nós precisamos continuar fazendo isso. Mas esse aí não pode ser o foco, o centro da nossa vida. O centro da nossa vida tem que ser Cristo crescendo em nós. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o coração de Deus, a intenção de Deus quando Ele criou o homem, Ele tinha só uma intenção: encher a terra de muitos Cristos. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 1. Gênesis 1, 26. Diz assim, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Deus tem imagem? Não tem não. Deus é invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses fala isso. Ele é a imagem, Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então quando Deus diz aqui, façamos o homem à nossa imagem, a imagem de Cristo. Amém? Conforme a nossa semelhança. Tenha a Ele domínio sobre as aves do céu, tal. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Cristo, não é? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então qual era o pensamento de Deus? Eu quero encher a terra com muitos Cristos. Todos nós, irmãos, somos um tipo de Cristo, amém? Todos nós somos um Cristo. Tem um Cristo dentro de nós. Onde a gente está, lá está Cristo.
Não sei que tamanho ele está, né? Mas ele está lá. Vocês creem nisso? Então continua firme, irmão, não desista. Romanos 28, 29 fala que nós estamos passando por uma transformação. Olha só, irmão, é maravilhoso demais. Agora eu lembrei do Tiago, é maravilhoso. Romanos 8, 29 diz assim, ó: sabemos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, irmãos? Deus está nos conformando à imagem de Cristo. Cristo era o unigênito do Pai, mas ele se tornou o primogênito por nossa causa. Agora ele não é o único, ele é o primeiro. Amém? Ó Senhor Jesus, olha só: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, irmãos, o que Deus está fazendo hoje na vida da igreja, essa maravilhosa vida da igreja, é nos transformando, nos conformando à imagem de Cristo. Cristo é o primeiro e nós somos os muitos. E Hebreus fala que ele, Cristo, hoje está conduzindo os muitos filhos à glória. Você está entre os muitos filhos? Se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, não é porque nós estamos entre os muitos filhos. Se ela está passando na internet e tem alguém ouvindo, é porque ele também está entre os muitos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, talvez, olha para o irmão do lado aí, você olha para ele assim: não, isso aí não está parecendo com Deus não. Isso aí não tem nada de Deus, principalmente quando nós estamos brigando, né? Esse aqui não tem nada a ver com Deus, né? Nem parece com Deus. É porque nós, irmãos, nós estamos hoje num processo de transformação. 2 Coríntios 3,18 diz que nós, contemplando como um espelho, nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então esse espelho, ele não só reflete, né? Ele tem que refletir a imagem. Nós vamos contemplar e vai refletir. Então nós contemplamos Deus e nós refletimos Deus. Amém? Você está encorajado, irmãos? Não desista de você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Eu disse para os irmãos ontem, somente Deus ia querer me querer, porque eu acho que nem o diabo não queria mais eu. Ô peça ruim. Mas Deus tinha apontado o dedo para mim, irmãos. Eu quero você. Essa manhã tenha certeza de uma coisa: se você está aqui nesse salão, Deus apontou o dedo para você e disse: eu quero você. E não tem quem possa livrar da mão dele. Aquilo que o Pai deu a ele, ninguém jamais vai arrebatar da mão dele. Eu acho que talvez esse conforto, essa certeza, nos deixa um pouco relaxados na vida de Deus. Porque nós sabemos que os nossos irmãos denominacionais, eles são fervorosos, né? Detona, sabe por quê? Porque ele pode perder a salvação, né? Mas nós, irmão, nós temos essa certeza. Nós somos acostumados a ter reuniões, todo mundo sentadinho, caladinho, 3x4. Irmão, essa reunião tem que acabar. Nós temos que pular, irmão. Nós temos que dar glória a Deus. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Não podemos mais ficar quietinho, não, irmão. Tem que ser louco. Nossa casca tem que rachar. Deus tem que sair de nós, irmãos. Há um tesouro que está escondido nesse vaso de barro. Quando nós damos uma trincadinha que Deus aparece, as pessoas já veem. Talvez hoje ninguém veja, né? Será mesmo que eu sou filho de Deus? Você já pensou isso? Quando você faz assim alguma coisa, uma maldade assim, vai me pagar, né? Será que você pensou assim: ixi, rapaz, eu não sou filho de Deus não. Pensar mal de um irmão: ixi, rapaz, eu pensei mal daquele irmão, não sou filho de Deus não. Vamos para a 1 de João, vamos? Para tirar todas essas dúvidas, acabar com todas essas dúvidas, irmão. Nós temos que sair daqui hoje com uma certeza: Deus se tornou um homem para que eu pudesse ser igual a Ele, em vida e natureza. Essa é a verdade do Evangelho. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Deus se tornou homem
para o homem se tornar como ele é, em vida e em natureza. Nunca esqueçam disso, certo? Então 1 de João 3, diz assim: olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Diga para o irmão do lado: de fato, eu sou um filho de Deus. De fato, irmãos, de fato, somos filhos de Deus. É por essa razão que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Mas irmão, vamos todos ler esse versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu sou filho de Deus. Talvez eu ainda peque muito, vocês olhem para mim, esse daí não, mas eu sou filho de Deus. De fato, eu sou filho de Deus. Só que ainda não se manifestou o que eu sou. Mas quando Ele se manifestar, irmão, seu vizinho vai ficar maluco quando ele vê você parecido com Cristo, quando ele vê você brilhando. Puxa vida, eu não sabia, tanto que ele me dizia e eu não acreditei. Agora é tarde. Mas enquanto nós vivemos aqui hoje, nós precisamos fazer uma coisa: desenvolver esse Cristo que está dentro de nós. Tudo começa com fé. Primeiro, fé subjetiva, a fé que nos leva a crer em Jesus e ser salvo, receber a vida de Deus. Esse é o primeiro passo que nós damos, fé. Ela é, uma sementinha, é fé. Aí Pedro diz, para a gente pegar a nossa fé, vamos lá para 2 de Pedro 1. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ele diz para nós reunirmos toda a nossa diligência com a fé. O que é a diligência? É nós estarmos dispostos. E a nossa fé com uma virtude. Que virtude? As virtudes elevadas de Cristo. Elas são como uma raiz, tá? Todas as virtudes elevadas de Cristo. Qual é essa? Abrir uma porta para a esposa entrar no carro. Quando parar o carro, correr, rodear lá e abrir a porta para a esposa descer. Isso é uma virtude de Cristo. Aí Paulo diz, associar com a virtude o conhecimento. O conhecimento de Cristo também são raízes, que sai de dentro dessa sementinha que se chama fé. Você adquire domínio próprio. Domínio próprio. A raiz tem liberdade para ir para onde ela quiser, mas o tronco só pode subir. Isso se chama domínio próprio. O que é domínio próprio? Hoje é o último capítulo da novela que eu não quero perder. Mas tem uma reunião de grupo familiar. Aí vem um do lado e diz, vai não rapaz, tem um capítulo da novela só é hoje. O grupo familiar tem toda semana. Tem um jogo de futebol, não, mas irmão, reunião de grupo familiar toda semana tem esse jogo de futebol. A decisão do Corinthians e o Palmeiras é hoje. Então Pedro diz, associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, conhecimento domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança. Aí é os galhos da árvore, monte de galho. Eu não sei desenhar não, viu irmão? Isso aqui é a perseverança. Muitos galhos, muitos problemas. Você arreia para um lado, quebra um, ajeita outro, né? A vida da gente não é assim? Com a perseverança, aí vem a piedade. Sabe o que é piedade? Expressar a Deus, olha que árvore bonita. Isso é Deus. Quando eu tenho um domínio próprio, às vezes a raiva vem, mas eu invoco o nome do Senhor, ó Senhor Jesus. Aí as pessoas dizem assim, mas como o Senhor é paciente, né? Só Deus sabe lá dentro do vulcão que está para explodir, né? Mas porque você tem domínio próprio, aí você expressa Deus ali. Mesmo na dificuldade, você não expressa o seu ser natural, expressa Deus. Não é maravilhoso? E tudo começa bem aqui na fé. Amém? Ó Senhor Jesus. Com a piedade, a fraternidade. Sabe o que é fraternidade nessa árvore? São as flores.
As flores é o amor entre os irmãos. Vocês sabiam disso? Enche de flor. A igreja, essa reunião aqui é uma reunião cheia de flores. Isso é o amor fraternal. Só que a vida da igreja, ela está aqui justamente para isso. Vocês sabem que sem flor não há fruto. Vocês sabem disso, não sabem? Todo mundo sabe. Então, com o amor fraternal, ou seja, com a fraternidade, o amor. Aí o amor é a maçã, né? Que o povo fala aí, né? Que Eva comeu, né? Isso aqui é o amor, tá? O que acontece? Às vezes, irmão, vem bem aqui, ó. Minha fé tá lá. Eu tenho muitas virtudes, eu tenho muito conhecimento. Eu tenho domínio próprio, mas me falta a perseverança. Aí quando falta a perseverança, sabe o que acontece? Ó, o fruto vai embora. E agora ele tem uma ordem para nós. Assim como Cristo morreu, deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então olha só, essa árvore, irmãos, é o nosso dia a dia. Para eu ter frutos, eu preciso ter tudo isso aqui, ó. Associar a minha disposição com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio eu vou ter perseverança. Vem o vento, vem a tempestade, mas eu não caio, eu persevero, e com a perseverança, irmãos, eu vou atingir a fraternidade, eu vou amar os irmãos. Oi, irmão, mas eu amo os irmãos. Não, nós amamos, mas ainda tem algumas partes que nós não amamos, né? Eu amo, mas não é tanto não. Tem algumas coisas no irmão que eu não gosto. Não, quando você amar de verdade, não tem mais nada no irmão que você não goste, né? O amor é aquele que não tem regras. Você não vai impor regras a ninguém. Amar você ama. Ah, mas você é muito bobo. Todo mundo que ama fica bobo, não é não? Você já ouviu essa história? Está amando, por isso que ele está bobo. Claro, meu irmão, o amor é isso. O amor cede tudo. O amor espera tudo. Abre mão de tudo. Vamos amar? E o amor é Deus. Deus é amor. João não conseguiu dizer mais nada do amor. Ele disse assim: olha, irmão, vocês querem saber o que é amor? Deus é amor. Pronto. Aí a gente tem um conceito que o amor é que alguém vai ficar passando a mão na nossa cabeça, vai ficar dando beijo em nós, irmão. Isso aí não é amor. O verdadeiro amor, ele aperfeiçoa. O verdadeiro amor não quer você fazer nada errado, ele quer lhe aperfeiçoar. E aqui em João fala que o verdadeiro amor, se você quer amar verdadeiramente, permanece em Deus. Aquele que permanece em Deus e Deus nele, nesse o amor é aperfeiçoado. Aí Deus fala lá em Hebreus, o Senhor fala assim: olha, Deus corrige todo filho que ele ama. E se você está sem correção, é sinal que você não é filho. Mas se você tem um filho, você deve corrigi-lo. Você deve tornar ele uma pessoa honrada, que é isso que Deus quer de nós. Aí tem mães que o filho tem 1 ano e meio, e você já quer começar, vai ficar de castigo ali porque não fez isso. Irmão, não é essa maneira. É igual você pegar um irmão que começou hoje, compartilha aí, irmão. Não quero compartilhar, você vai ficar de castigo. É a mesma coisa, o irmão não entende nada. Como é que ele vai compartilhar uma coisa que ele não entende? Então nós temos que ter paciência. Nós, agora que está entrando casais novos na igreja, quem está cuidando de casais precisa ter essa percepção. Nós viemos aqui fazer a lição 3. Irmão, vai ter dia que não adianta falar a lição não. O pessoal está lá com problema, tem que conversar com eles e orar com eles. Vocês estão claros disso? Eu sei que eu sou obrigado. Eu não sou obrigado, eu tenho que dar a lição 3. Não tem não. Não pode esquecer isso daí. Nós estamos lá, né, para suprir o casal. Às vezes os casais estão em crise, irmão. Você precisa ganhar esses casais, a confiança deles, para eles se abrirem. Vocês sabem o que é uma crise que leva um casamento para baixo? Se chama você ficar calado, suportando tudo calado. A gente precisa ter um irmão que a gente pode chorar no ombro dele. Nós precisamos ter um irmão que nós confiemos nele. Irmãos, por favor, se alguém se abre com você, por favor, em nome de Jesus eu rogo a você, não fale para ninguém. A vida particular das pessoas, irmão, é um negócio muito sério. Ninguém pode sair abrindo para todo mundo. Por isso que às vezes tem pessoas que se afogam e não abrem a boca, porque se abrir, sai todo mundo espalhando. Irmão, quando algum irmão conversar com você em particular, por favor, ouça o irmão e ore com ele. Não dê nem conselho não, porque conselho se fosse bom ninguém dava, vendia, né? Essa aí é a história do mundo, né? Então o conselho que eu dou para vocês: alguém com problema chegou com você, se abriu, irmãos, vamos orar. Porque nós somos cheios de ideia para os outros, não é não?
Para os outros, meu amigo, a gente sabe resolver todos os problemas, mas o nosso, nós não resolvemos. Amém? Então, irmão, o amor é isso, é exercitar, amar os irmãos, primeiro os irmãos, que é difícil nós amarmos os irmãos, irmão. Que a gente ama, a gente vê os defeitos, então não ama. Então nós precisamos amar. A vida da igreja, ela nos proporciona isso, um treinamento para que a gente possa amar os irmãos primeiro. Quando nós vemos os defeitos dos irmãos, ao invés de falar, eu vou orar por aquele irmão. Ao invés de eu comentar, porque às vezes você não está nem com intenção de fofoca, mas você comentou, já virou uma fofoca. Porque quem conta um ponto, aumenta um ponto. No final, essa história aí está uma fofoca que não tem tamanho. Então, irmãos, nós precisamos ter sabedoria, e essa sabedoria está no Espírito. Nós precisamos ser alguém que vive e anda no Espírito. Amém? E o Senhor vai aparecer em nós. Puxa, já pensou? Onde você andar, as pessoas veem Cristo em você. Esse rapaz é diferente. As pessoas vão se achegar para nós sem você pregar o Evangelho. Se você for alguém que ama, as pessoas vão se achegar em você. Você não vai chamar ninguém. As pessoas simplesmente vão ser atraídas por esse amor. Aí esse amor é Deus em você. Como eu faço isso? Começo com a minha fé. Aí vou ler a Bíblia, vou ler os livros. Irmão, nós temos tanta palavra escrita, falada, compartilhada. Tudo isso faz a fé crescer. Eu só preciso abrir os ouvidos. Só preciso dizer, Senhor, eu creio. Tem alguns irmãos que a gente fica, a palavra daquele irmão ali, eu não recebo porque eu conheço a vida dele. Então você precisa receber e orar por ele. Isso é amor. A gente conversa com algumas mães que tem um filho que é drogado, que é marginal, que está aí, mas vai falar para ela que o filho dela é ruim, para tu arrumar uma briga. Nós devemos ser tais pessoas, quando alguém vier falar mal do irmão, pegar uma briga. Ele não é mal, Não, irmãos, esse é o amor de Deus. Ele está dentro de nós, ele quer sair, quer crescer, quer se derramar, quer transbordar. Só que Deus, ele não age na pressão, Deus age na vontade. Você tem que permitir, é a permissão de Deus. Se você permitir, Deus vai trabalhar em você. Amém? Eu não sei se eu fui claro, mas eu vou dizer para vocês mais uma vez. A verdade do Evangelho é que Deus se tornou um homem para que o homem se tornasse como ele é, em vida e natureza, não na deidade. Vocês sabem por que nosso inimigo fica doido quando ele escuta uma coisa dessa? Porque ele quis ser igual a Deus e não pôde. Ele só queria ser igual a Deus, mas o caminho que ele tomou era errado. É o caminho do orgulho, é o caminho do ego. Nós estamos tomando o caminho contrário, o caminho da humilhação. Você quer ser igual a Deus? Então se humilha, porque aquele que se humilhar será exaltado, e o que se exaltar será humilhado. Então o caminho todo é esse. Aí você pega Filipenses, poxa, o próprio Deus se tornou um homem e se humilhou. Aí nós não queremos nos humilhar para os irmãos? Nós somos melhor do que Deus, será? Então Deus se humilhou, assumiu a forma humana. Ele podia chegar lá fazendo um bocado de truque, melhorando a vida de todo mundo. Não podia não? Podia, ele tinha poder para isso. Ele não fez zoada, não fez barulho, pisava a cana, mas não fazia barulho. E quem creu nele, recebeu cura. Aqueles que criam no Senhor, eles receberam cura. Tinha uma mulher que gastou tudo que ela tinha, e ela ouviu dizer que Jesus estava lá, e ela dizia, eu não quero nem falar com ele, eu não quero nem que ele ore por mim. Se eu conseguir tocar nele, eu estou curada. E aquela mulher fez isso, irmãos. Ela rompeu 5.000 pessoas e tocou no Senhor. E nós? Hoje nós não temos 5.000, eu acho que hoje nós só temos um, que se chama internet. Quanto tempo nós temos perdido lá sem tocar no Senhor? Quanto tempo? Você vai tocar no Senhor aí, vê um negócio lá e dá um assobio, aí você vai olhar. Então a rádio é assobio, por isso que meu celular não fala nada. Porque é coisinha que incomoda. Você está conversando com uma pessoa aí, assobia. A pessoa, um momentinho. Sim, vamos lá, aí subia de novo. Nós precisamos romper essas barreiras para tocar no Senhor, irmãos. E aí, às vezes nós somos igual aos discípulos. Ora, mas Senhor, tu está brincando, O Senhor falou, alguém tocou em mim, eu senti. Mas Senhor, brincadeira, tem 5.000 caras aqui te apertando. Você vem dizer que alguém te tocou? E às vezes a gente está assim, irmão, nós estamos 300 irmãos aqui na igreja.
alguém me tocou. Irmão, é brincadeira, tem 300 irmãos aqui. Mas o Senhor falou, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Eu senti. Aí a mulher ficou com medo. Eu tenho que ir lá me apresentar. Senhor, foi eu, me perdoa. Filha, a tua fé te salvou. Tudo que o Senhor falava para as pessoas, não foi eu que te curei, foi a tua fé. A tua fé te curou. Então eu quero dizer para você nessa manhã que está aqui, meu querido, eu não vou chamar você aqui na frente para eu orar, mas eu quero dizer uma coisa para você. A tua fé te curou. Você estava doente, o Senhor te curou nessa manhã. Se você estava com um problema em casa, o Senhor resolveu os seus problemas. Se você estava com alguma ansiedade, o Senhor tirou toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós.